E gigante energética da Áustria está quebrando por conta da falta do gás russo. Os preços estão disparando e os problemas à vista. Esse é só um dos muitos problemas que essa guerra, né, que já dura quase 1.300 dias, né, de conflito direto entre Rússia e Ucrânia, tem causado, pelo menos na Europa, de forma mais direta. O que é que acontece? Só para você entender, vamos fazer um panorama geral. A Áustria tem pago um preço muito alto dessa guerra na Ucrânia. Em que sentido? A sua maior empresa de energia, que é a OMV, viu seus lucros caírem 67%, pelo menos 67% nos últimos 6 meses. Tudo isso por conta do corte do gás russo. O preço da luz disparou 50%. O país agora depende do gás bem mais caro dos Estados Unidos, da Noruega. Agora vem um grande detalhe, mas por que a Europa se afundou nessa crise? Porque a Áustria e outros países enfrentam esse problema. Vou dar detalhes a partir de agora. O que é que nós precisamos entender primeiro? Por que a OMV está perdendo tanto dinheiro? É o primeiro passo importante para entendermos. O que é que ocorre? O fim do gás russo barato começou a acontecer. A OMV comprava da Gazprom, que é a empresa russa do gás, né, de petróleo, gás, e a OMV comprava a Gazprom preços atrelados à bolsa, mas com um custo ainda mais baixo na entrega, em termos de entrega. O custo de entrega, tudo, enfim. Isso sempre foi um padrão Gazprom de entregar um gás mais barato aos europeus, seja por gasodutos, enfim. Sempre chegou, a Alemanha que eu diga, né? Sempre chegou muito mais barato o gás. Porque normalmente comprava-se em grande volume, tem todo... Resumindo, compra-se em atacado, consegue um valor mais específico, diferenciado. E também uma forma competitiva e de depender, de certa forma, desse gás, né? Os russos também não são bobos. Então, tem esse problema. O que ocorre? Começou a ocorrer uma série de problemas. O governo austríaco deixou de pagar, né? Encerrou o contrato com a Gazprom, começou a ter algumas guerras de contrato, que estava errado, que estava certo, que começou a rolar. Pelo menos nas matérias que eu cheguei a ver, não diz especificamente o que foi essa arbitragem, que estava irregular. Talvez dá a entender que seja o volume insuficiente de gás que chegou, enfim. O fato é que a OMV chegou a ganhar alguns desses processos, essas arbitragens. A Gazprom informou que não considerava como correta aquela arbitragem, resumindo, não pagou. Toda a história terminou gerando o quê? Um custo mais alto para a OMV. Você precisa entender também que, especificamente a Áustria, ela tem as chamadas fontes alternativas mais caras hoje. Tem. De quem? No caso, comprando dos Estados Unidos e da Noruega. Só para você ter uma ideia, com um preço 50% maior muitas vezes. Tá? Então é algo bem difícil se for analisar nesse sentido. Tem questões logísticas também envolvidas. O gás agora vem do noroeste da Europa, aumentando o custo de transporte, de passagem de um lugar para outro, queda de margem. A divisão do gás da OMV na Europa Ocidental perdeu por volta de 6 milhões de euros, assim, muito rápido, negativo, né? Tá perdendo. Nem que perdeu de ganhar, perdeu mesmo, ficou negativo. Então isso fez com que, por exemplo, o preço da energia subisse, pelo menos 50%. Por exemplo, em megawatts-hora lá, eu estava pesquisando, variava entre 63 e 93 euros. Vou pegar o mais barato, 63 euros passou a 106. O topo, né, 93 euros, passou a ser 140 euros. Então, já deu uma subida boa. A Áustria passou a depender muito das termoelétricas a gás, né? 32% de sua matriz. Então isso
complica ainda mais, né? Eu estava vendo aqui, ó, por conta disso, a inflação, o custo de produção começou a ficar mais caro, já que a energia ficou mais cara, e a inflação também vai subindo. Então tudo isso interfere. A Áustria tem uma energia chamada verde, eles usam hidrelétrica, por exemplo, só que a Europa vive altos e baixos climáticos, né? Tem períodos que é mais difícil produzir essa energia hidrelétrica e tem um certo limite também. Então, isso interfere. O gás passa a ser importante porque o gás pode ser aumentado o volume, teoricamente. Então é mais fácil controlar. Já a hidrelétrica, não. Então, tem momentos do ano, até no Brasil, por exemplo, por mais que o Brasil seja de matriz, uma porcentagem extremamente alta hidrelétrica, tem grandes volumes, passa por vários tipos de bandeiras, né? Bandeira vermelha e tudo mais, e tem que produzir, usar outros tipos de produção de energia para compensar. Então, o Brasil, que é esse gigante produtor de energia hidrelétrica, sofre, imagina só a Áustria, né? Então existe hoje um chamado paradoxo europeu. A União Europeia quer cortar o gás russo totalmente, 100% até 2028 em definitivo, mas a Áustria e vários outros países sofrem cada vez mais. Começa a se questionar muito toda essa questão do conflito Rússia-Ucrânia e tem buscarem resoluções. Eu estava vendo aqui a ministra de Energia da Áustria sugere inclusive retomar, tem falado constantemente em retomar compras da Rússia se houvesse uma paz urgente na Ucrânia. Se tivesse paz, seria mais fácil a retomada. Tá? E cada vez mais essa situação de a Europa, vários países europeus quererem a paz, não por simplesmente por serem bonzinhos, mas porque dependem de uma série de questões, no caso especificamente do gás russo. Detalhe, nem chegamos no inverno ainda. Quando chegar, as coisas tendem a piorar. Tá? Então, a retomada do gás, supondo que exista paz na Ucrânia, a retomada desse gás russo iria aliviar as tensões econômicas que existem nesses países, lembrando que são países que não estão habituados, não estão acostumados com inflação, com hiperinflação. Não quer dizer nem que é bom, inflação qualquer, quando foge do padrão é ruim. Mas eles não, por exemplo, o Brasil, o brasileiro, por mais que não seja algo bom, hoje vivemos um período de hiperinflação ainda, estamos na transição, né? Aparente controle ou não, vamos ver. Mas o brasileiro é meio que acostumado, é habituado a isso. É normal, não quer dizer que é melhor, só quer dizer que é menos ruim, né? A OMV investe em novos campos na Romênia, por exemplo, mas isso só vai acontecer algum retorno lá para 2027. A Áustria, então, no caso hoje, precisa resolver suas questões energéticas para ontem. Não é para 2027, 2028. É até a chegada do inverno. Então, essa crise na Áustria é um alerta, um dos muitos alertas que abandonar o gás russo, baseado no contexto que eles tinham na época, está sendo um custo bilionário. Países menores podem cada vez mais chegarem a esse fator de quebra, de várias empresas quebrarem, como já há indícios disso ocorrendo. A indústria alemã, parte dela só não quebrou porque o próprio governo alemão injetou grana. Então, a situação cada vez ficando mais tensa, cada vez ficando mais difícil para os europeus pela grande dependência histórica do gás russo e que agora querem de uma hora para outra trocarem a matriz e estão sofrendo consequências.